Olá pessoal, Shalom Shalom, Boker Tov, muito bom dia, Morei Malachi Ben Israel. Estamos aqui neste quarto dia da semana para trazermos alguns comentários da Parashá que estaremos estudando no próximo Shabat, que é a Parashá Aharé, a Parashá que é a 29ª porção que nós não estudamos no Shabat anterior devido às leituras das parashot concernente aos dias de nossa festa de Hag Matzot, nossas festividades de Pessar. E ontem, ao pôr do sol, no início do dia 23, que é o dia que estamos hoje, nós encerramos os nossos 8 dias de Hag Matzot. A partir do pôr do sol de ontem, agora voltamos, a fazer uso, dos alimentos, conforme já falamos, dos alimentos industrializados com os 5 cereais que durante os dias de Hag Matzot somos ordenados pela lei, a lei que Hashem nos deu, de tirarmos de nossa casa todo os alimentos, os cereais e todo o hametz. Então, já a partir de hoje, normalizando toda a nossa vida, no sentido da alimentação, embora que para algumas pessoas o glúten ele é prejudicial, mas outras pessoas não têm nenhuma intolerância ao glúten. E então já normalizamos aí a nossa situação, mas não podemos esquecer que a contagem do Homer, ela é diariamente. Então, ao pôr do sol, mais seguro seria após o surgimento das 3 primeiras estrelas, nós iniciamos a leitura a contagem do Homer, Então, logo que escurece, você pode esperar um pouco mais, se o sol entra aí na sua casa, na sua cidade, por exemplo, às 7 horas, você pode esperar um pouco mais. É a partir do momento que escurece, que já estamos num outro dia, é que nós contamos o Homer. Então, por exemplo, ontem, nós, após o pôr do sol de terça-feira, no início deste dia, que é a quarta-feira, nós contamos o 8º dia, Então, agora hoje, nós contamos o 9º dia, e assim sucessivamente. Então, nós vamos contando dia após dia o Homer até chegarmos aos 49 dias, e no 50º dia, então, estaremos celebrando nossa festa de Shavuot, ao qual já devemos nos organizar. Então, hoje nós faremos a leitura já um pouco antecipado, que é a 4ª Aliá da Parashá que vamos estudar no Shabat, que é a Parashá Aharé. Então, hoje nós já faremos a leitura da 4ª Aliá concernente a este dia 23 do mês de Nissan e dia 1º do mês de abril. Também queremos deixar aqui o nosso Shalom a todos os amigos e internautas, um Boker Tov, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos à casa dos Bnei Anusim, e a você que hoje, 1º de maio,
está completando mais um ano de vida. Nós desejamos a você votos de muitas e muitas felicidades. Que Hashem, nosso Deus, lhe abençoe muito, grandemente. Seja um dia repleto de grande alegria, juntamente com toda a sua família e seus amigos. Mazal Tov, parabéns a você. Então, vamos à leitura de hoje. E a leitura está no livro de Vaikra, capítulo 17, do versículo 1 até o Passuque 7. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar barumiko ha'amin venatam lanu et torato, Baru atah Adonai noten hatorá. E falou o Eterno Moshe, dizendo: fala a Aharon e a seus filhos e a todos os filhos de Israel, e lhes dirás: isto é o que ordenou o Eterno, dizendo: qualquer homem da casa de Israel que degolar boi, cordeiro ou cabra no acampamento, ou degolar fora do acampamento, e não trouxer à porta da tenda da reunião para o oferecer como sacrifício ao Eterno diante do tabernáculo do Eterno, derramador de sangue será considerado aquele homem. Sangue derramou, e será banido aquele homem dentre seu povo. Isto a fim de que tragam os filhos de Israel seus sacrifícios, aqueles que eles costumam sacrificar sobre a superfície do campo, e os trarão ao Eterno à porta da tenda da reunião, e ao sacerdote, e os oferecerão como sacrifícios de pazes ao Eterno, e aspergirá o sacerdote o sangue sobre o altar do Eterno, à porta da tenda da reunião, e fará queimar o sebo para ser aceito com agrado diante do Eterno. E não oferecerão mais seu sacrifício aos demônios, atrás dos quais eles andam. Estatuto perpétuo será para eles nas suas gerações. Amém. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet vehayo lana betoreinu, Baru atah Adonai noten hatorá. O que a aliá de hoje ela nos fala é com respeito aos sacrifícios de animais. Então, na época do templo, os sacrifícios dos animais, eles existiam como forma de expiação pelo pecado. Então, o fato de não termos mais o templo, não oferecemos sacrifício de nenhuma espécie de animal. Então, todos os sacrifícios que eram feitos no templo, hoje, temporariamente, digamos assim, ele está substituído, né, pelas nossas tefilot, que é as nossas orações, ao qual as orações da manhã, a oração da tarde, que é a Minhá, a da manhã, que é o Shaharit, a da tarde, que é a Minhá, e à noite, que é o Arvit. Então, assim como no templo eram oferecidos os animais pela manhã, que era o sacrifício da manhã, sacrifício da tarde, o sacrifício da noite. Então, estes sacrifícios, já de forma abate de animais, eles não são mais feitos, porque não há mais o templo. Porém, nós, fato é, continuamos a cumprir muitos mandamentos. Nós temos uma série de mandamentos que nós devemos cumprir. E são os mandamentos que não têm nenhuma relação com o templo. E mandamentos também que não têm relação com a terra de Israel, porque
alguns mandamentos também são concernentes à terra de Israel. Então, quem mora em Israel, tem que cumprir o mandamento que fala sobre plantio da lavoura, os cuidados com a terra. Então, o fato de estarmos fora da terra de Israel, não temos que cumprir essas mitzvot. Então, nós não temos as leis de sacrifícios, que é tanto para nós como para Israel, tanto para os que estão em Israel como para os que estão fora da terra. As leis da questão da terra, relacionada à terra, o descanso da terra, é somente relacionado com Israel. Os frutos que também são plantados, tem a primeira colheita, tem a segunda, então tem uma determinação da Torá, e qual o ano que a pessoa vai poder usufruir do fruto. Aqui fora de Israel nós não temos nenhuma lei concernente a isso. Então, mas temos, como eu disse, várias leis. Nós temos leis que estão em vigor, mesmo para nós que estamos aqui na diáspora, para os que vivem em Israel, e para nós ainda temos muitas leis para cumprir. Bem, e o que acontece quando nós, tendo consciência de que existe uma lei, e nós não obedecemos essa lei? Bem, na leitura de hoje nós temos a resposta. O que lemos no capítulo 17 de Vaikra Levítico, do verso 1. E falou o Eterno a Moshe, dizendo: fala a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel. Então, o que Deus está falando aqui, o que Deus vai falar aqui, era para Arão e seus filhos, que eram os sacerdotes, e para todos os filhos de Israel. Então, aí é todo o povo. E lhe dirás: isto é o que ordenou o Eterno, dizendo: qualquer homem, então sacerdote, não sacerdote, qualquer homem da casa de Israel, que degolar boi, fazer uma xeritá, degolar boi, cordeiro ou cabra no acampamento, ou degolar fora do acampamento, e não o trouxer à porta da tenda da reunião, para o oferecer como sacrifício ao Eterno, diante do tabernáculo do Eterno, derramador de sangue será considerado aquele homem. Sangue derramou, e será banido aquele homem dentre seu povo. Então, o que nós aprendemos com a leitura da Torá é que os mandamentos que eram concernentes ao templo não podiam ser feitos fora do templo. Mas fala do sacerdote que oferecia o sacrifício pelo povo. Sim, mas ele também tinha que oferecer sacrifício por ele e por toda a sua família. Então, estava proibido com punição de afastamento do povo, como desligamento. Qualquer homem que oferecesse sacrifício fora do templo, ou seja, seria considerado nada mais, nada menos do que um derramador de sangue. Por exemplo, é como uma pessoa que a Torá, ela fala que o homicida, ele era punido com a morte. O homem que matava, tirava a vida de outro de forma premeditada, ele também morria.
Então, era a pena de morte que existia. Quando ocorria a morte de forma acidental, alguém atingiu seu amigo, seu companheiro, seu irmão, mas foi acidente, foi comprovado que foi acidente, essa pessoa não morria. Então, ela era punida com a morte caso ela tivesse praticado de forma premeditada. Então, não houve nenhuma premeditação, foi um acidente, então a pessoa estava realmente livre, né? Não seria também executada com a morte. Então, no que diz respeito ao sangue do animal, então a pessoa que tirava a vida de um animal fora do templo, ele estava, que não fosse com o objetivo de alimento, né? Não fosse para se alimentar, e se o objetivo fosse fazer um sacrifício, aquele sacrifício não teria valor nenhum. E ele estaria sendo considerado um derramador de sangue. Então, ele estava apenas fazendo uma coisa que não era permitido, e ele estava cometendo um pecado e ainda correndo risco, e não correndo risco, porque se ele fizesse isso, ele seria eliminado do povo, né? Então, quando a Torá fala dos mandamentos, e os mandamentos são para todos, tanto para, na época do templo, os sacerdotes, sumo sacerdote e o povo. Todos tinham que cumprir Torá. Se o sacerdote não cumprisse Torá, ele também morria. Se ele não cumprisse Torá, ele também era banido do povo, né? Então, para isso, nós temos o exemplo dos 2 filhos de Aharon, que não fizeram de forma correta e foram mortos. Então, todos nós corremos o risco. Então, é muito importante nós, ao conhecermos a Torá, ao nos envolvermos com o judaísmo, com a Torá, termos consciência de que o que nós estamos hoje fazendo não é uma brincadeira, é algo muito sério, e que perante Deus nós temos que prestar obediência, e as coisas não funcionam do nosso jeito, mas segundo o que o Eterno determinou. Então, havia a punição para aqueles que transgrediam com morte, e havia punição de afastamento da comunidade. Então, por isso, né, é importante que a gente viva a nossa caminhada, né, em obediência aí à Torá, para que sejamos prósperos e que Hashem possa nos abençoar grandemente. É isso. E nós ficamos por aqui. Hoje, 4º dia da semana, né? E vamos seguindo aí com as nossas leituras, e permitindo Hashem, então, no Shabbat, estaremos de volta com nossos serviços. E também já fazendo uso, né, das halot. Então, já pode-se voltar aí a fabricar aí, ou a preparar a sua halot, né? É isso então. Um ótimo dia a todos. Shalom lekulam, Boker Tov, muito bom dia. Shalom, shalom.